escutando aqui praticamente o nosso último quadro, tá? E ao meu lado direito está a Jéssica. Ela é engenheira civil. E eu fiz uma pergunta no bloco anterior, né? Como é fazer uma reforma com você vivendo dentro da casa, tá? Jéssica, você poderia explicar para o nosso público como é que é fazer uma reforma dentro da casa, com as pessoas dentro de casa? Bom, quando a gente trabalha com as pessoas morando, é mais complicado, porque você perde tempo, porque tem que fazer a mudança. Vamos mexer naquela área, então aquela área precisa estar livre e a gente perde tempo e se torna mais demorado. Uma coisa que poderia acontecer em 2 semanas, vai levar algum mês, por exemplo, se torna mais difícil também. E como é que é isso? Como é que é a convivência das pessoas com o pessoal que está fazendo a obra? Então, geralmente aí você tem que saber conversar com as pessoas para elas entenderem que os nossos funcionários também estão ali. Tem que conversar com os colaboradores para eles entenderem que ele não é a nossa casa, que ele é um local de trabalho, então aquela área ali não pode passar. E sempre tem alguns que não acontece isso, aí já é outro dor de cabeça. É um pouco complicado. Agora, Túlio, agora me vem em mente uma coisa agora. A reforma de uma casa com pessoas dentro é uma coisa bem complicada, né? Como ela disse, tem a relação de funcionários, tem os habitantes da casa, né? Então é difícil você traçar uma linha que separa uma coisa da outra, né? Sempre alguém vai pular essa linha, vai, né, fazer alguma atitude que não é adequada. Agora, quando trata-se da reforma íntima, ou seja, você tem que mexer em você. Olha só que eu lembrei, Túlio. Uma menina com problema com o ex-namorado. Só que ela trabalha com o ex-namorado. Então, ela fazendo um trabalho, convivendo com o cara. Ou seja, ela está fazendo uma reforma íntima com a pessoa do lado. Não é fácil isso. Não, não é mesmo. Você vai ter problemas sérios. E não é só isso, né? Imagina só quando você tá o casal, né? Dentro da empresa, né? O casal trabalhando ali. Como é que fica, né? O homem, o marido, né? E sua esposa, os dois trabalhando e um está fazendo reforma íntima dentro de si. Isso vai gerar problema. Porque às vezes dentro de uma reforma íntima, e você vai rever seus conceitos, né? Suas crenças, e vai rever também seus relacionamentos, às vezes você começa a enxergar coisas no seu marido ou na sua companheira que você realmente não gosta. E aí você vai ter atrito, né? Numa casa em reforma, então deve ser a mesma coisa, né? Você tem a mesma coisa, porque lá a pessoa está trabalhando lá, os seus colaboradores estão trabalhando lá, e aí eles começam aquele, né, marreta de manhã cedo, quebrando piso, quebrando aquela coisa lá. Imagina a alegria do povo, né? Tem alguns moradores que gostam de acordar tarde e falam, não, começa o barulho só mais tarde. E isso atrapalha todo o cronograma, não é? Tem algumas obras que nós fazemos também, que é em faculdade. Então lá tem o período da aula. Então, de 7 a meio-dia não pode fazer barulho. E na noite, se a gente quiser trabalhar de tarde, de noite também tem aula de noite. Então se torna mais complicado, sim. Então não é uma coisa simples. Não. Então tá. E aí eu te pergunto, tá? Dentro de uma obra, se você tem todos esses empecilhos, tá? Como é que vocês coordenam tudo isso? Como é que vocês trabalham com tudo isso, com todos esses obstáculos? Então, a gente separa, tem a linha lá do cronograma que temos que fazer. Então, a gente aproveita o tempo que a gente tem e tenta consolidar os dois. Então, nesses casos, sábado e domingo, todo mundo já está ciente, precisa, temos que fazer. Aí tenta consolidar o tempo que nós temos com o trabalho que tem para entregar. Olha só que legal, Hildo. Essa coisa aqui que ela está falando, sabe o que é? Olha, você vai ter que ser flexível. Se você não é flexível, você vai ter problema. Dentro de uma reforma, dentro de uma obra, vão surgir obstáculos, vão surgir barreiras. E aí o que você tem que fazer? Você tem que trabalhar com flexibilidade, você tem que trabalhar, no caso dela, vai trabalhar com colaboradores, organizando, e os finais de semana deles vão ser um final de semana onde eles vão estar trabalhando. No nosso caso da reforma íntima, né, você tem que aprender a trabalhar com o seu lado de flexibilidade. Se você não for flexível com você, nas suas mudanças, em ter que aceitar essas mudanças, você vai ter problema. É verdade tudo. Gente, a reforma... Veja, a gente está falando de reforma íntima, reforma pessoal. Em outras palavras, significa o quê?
tirar o que não presta e valorizar o que é bom. Temos muitas coisas boas. Por exemplo, o ser humano tem paciência. Só que, no geral, muitas das pessoas esquecem isso e trabalham com a sua impaciência, com a sua agonia, com a sua perturbação. Joga fora isso. Volta a falar, não consegue fazer isso sozinho? Peça ajuda. Mas é necessário que a vida fique leve. A reforma é para te fazer uma pessoa melhor. Toda hora, todo momento temos que fazer uma reforma. Quantas vezes um comportamento nosso machuca uma pessoa que a gente gosta? Então, você está machucando uma pessoa que você disse que você gosta. Qual que é a vantagem disso? Ah, mas eu sou assim mesmo. Calma aí. Você é assim mesmo e vai continuar machucando uma pessoa que você gosta? Não. Falta o quê? Isso que o Túlio falou. Flexibilidade. Capacidade de modificar-se. Adaptar-se. Não é verdade, Túlio? É verdade. Porque todo o processo... a gente trouxe a Jéssica para a gente fazer um paralelo entre o que a gente está falando e uma reforma externa. Reforma de uma casa não é uma coisa simples, não. Você tem que contratar, o ideal é que você faça o planejamento antes, você tenha o dinheiro suficiente para você poder fazer a sua reforma, você tem todo um planejamento, você tem toda uma organização, você tem que buscar colaboradores junto à empresa da pessoa que sejam colaboradores, de preferência, que você tenha um bom relacionamento, tá? Você vai ter que fazer uma porção de coisa. E essa visão externa é fácil, porque no dia a dia você consegue trabalhar. Agora a interna, sabe? O que a gente está colocando aqui é que é importante você fazer uma reforma. Depende de você. Mas se você tiver apoio e a ajuda de alguém, fica muito mais fácil. E é muito mais simples também. Porque eles te dão um direcionamento e conduzem você para um determinado lugar com mais facilidade. E aí você vai precisar de várias coisas. E uma delas, que ela colocou aqui por último, foi flexibilidade. Se você não é flexível o suficiente para poder trabalhar com os imprevistos, você vai ter problema. E isso é uma coisa real. Até mesmo dentro de uma obra, às vezes você faz até um planejamento financeiro, né, Jéssica? E aí o que acontece? Surgiu obstáculo, o que pode acontecer com a parte financeira? Se a pessoa não tiver um planejamento bom, que é no caso de muitas obras, aí parar no meio do caminho. Nossa. E por que essas obras param realmente? Falta de planejamento. Planejamento é tudo. Planejamento é tudo. Aí, esse é outro ponto curioso, né? A pessoa, ela quer fazer uma reforma íntima, quer mudar alguma coisa, ou seja, minha relação está muito ruim com meus pais, ou com o meu chefe, ou com minha namorada, eu quero mudar alguma coisa. Aí eu me proponho a fazer uma reforma. Só que não tem planejamento. Significa o quê? Eu quero fazer ela rápida, porque não existe isso, não existe um tratamento terapêutico rápido. Existe, mas são mais raros e comumente são muito caros. São. Né? Então a pessoa pode fazer uma sessão que resolve, mas é cara essas sessões. Né? Então, no geral, é um tratamento de alguns meses. Então a pessoa tem que ter um planejamento para isso. Tem um custo, tem tempo. Agora, a pessoa não faz. Gente, a falta de informação sai mais caro. Tem gente que fala assim, o curso de Quiampô tem um custo. Claro que tem um custo. E tem que ter um custo, porque tem um valor ele. Eu te digo mais ainda. A falta de conhecimento sai muito, mas muito mais caro. Quanta gente eu conheço que quebra a cara, se lasca todo com coisas simples que eu ensinei no curso, mas ele não sabia. Então existe um preço à falta de informação. Invista em informação. Lembrando, essa semana começa curso de Quiampô, de defesa psicológica. Aprenda a defender de você mesmo, seus medos, seus dramas, autossabotagem. Aprenda a se defender dos outros, críticas, insinuações, manipulações. Tudo isso num curso que acontece quinta-feira à noite ou sábado à tarde. Faça contato nesse telefone. Conheça. Invista em informação real, que muda, que transforma. Mas é gradativa, né? Não é mágica, né, tudo? Não é mágica. Jéssica, então me diz uma coisa. E quando você começa, vocês fazem todo o planejamento, a pessoa fez toda a obra, como é que as pessoas ficam quando vocês entregam a obra? Elas se sentem muito satisfeitas, né? A maioria das vezes adoram mais do que esperavam. Uhum. E isso é uma satisfação muito grande para a gente ver nossos clientes satisfeitos com o nosso trabalho.
do que a gente procura. Então isso demora. Então, se a gente fazendo um paralelo, vocês têm todo um trabalho antes, que é o processo de avaliação, vocês vão até a casa da pessoa, faz todo o planejamento, organização, dá mais ou menos o custo. Você tem toda a obra, o processo da obra, e aí você tem um processo de finalização, né? Aonde as pessoas ficam felizes da vida, né? Toda reforma íntima, ela também passa por esse processo. Você tem o processo de parar, você tem que se organizar, você tem que, de preferência, se você puder encontrar alguém que possa lhe ajudar durante todo esse processo, que te ajude nessa caminhada. É uma caminhada que vai durar um determinado período de tempo, você vai investir tempo, dinheiro e vida. Tá? E depois disso, depois que você termina essa sua reforma, que você já ganhou seu conhecimento, você tem um período de adaptação e após esse período de adaptação, né, de todas as mudanças, você vem todo prazer, né? Isso aí que interessante, né? Existe na mudança, seja ela externa, né, a reforma da sua casa, seja uma reforma interna, existe um período tumultuado, que é o período mais dramático, né? Você vê no tratamento terapêutico, tem sempre um momento mais dramático. Muita gente larga o tratamento nesse exato momento, no momento que está rompendo, né? Exatamente. No momento que está rompendo, quebrando o processo, ela vai lá e rompe. Agora a paz, tá? Então, arrisque-se mais na vida. Tenha bom senso, mas você vai ter que arriscar. Muitas vezes, as águas tumultuadas da vida escondem uma ilha com o tesouro, que você vai ter que arriscar, com bom senso, tá certo? Jéssica, o tempo passou, entendeu? Você poderia passar para as pessoas o telefone, das pessoas que quiserem entrar em contato com você, quiserem fazer a obra, como é que pode entrar em contato com você? No telefone 061 3034 0929, que é o da nossa empresa. Ela funciona no horário comercial de 8 às 6 da tarde. Como é que é o nome da empresa? Corte, Planejamento e Construção. Então eu vou te pedir mais uma vez, porque nossos internautas lá vão pegar para a caneta para escrever ou vão digitar lá. Então fala mais devagar. Qual que é o nome da empresa? Corte, Planejamento e Construção. Tá, aí o telefone de contato? É 061 30 34 0929. Vocês têm e-mail, alguma página, alguma Tem local? e-mail, que é corteplanejamento@gmail.com. Ok. Jéssica, muito obrigado por você ter vindo, você ajudou muito, tá? As suas informações foram muito úteis, porque a gente pôde fazer um paralelo do que a gente está falando. Jéssica, foi um prazer muito grande ter aqui conosco, tá certo? Nos veremos em outras ocasiões. Muito obrigado pela sua presença, querida. Obrigada, gente. Gente, é um prazer. Lembrando sempre, o programa Acalento é toda segunda-feira, às 8 horas da noite. Tá? E depois ele vai para o YouTube e a gente coloca lá e você pode assistir todos os programas posteriores, né? E anteriores, né? Exatamente. Futuros e passados, né? Gente, então, espero que vocês tenham gostado do programa. Reflitam sobre essa parte de reforma íntima, tá? E lembre-se, à noite, quando você for deitar para dormir, faça um processo de reflexão. É muito simples e rápido, mas pode fazer grande mudança em sua vida, ok? Um grande abraço para vocês e tenham uma ótima semana. Exatamente. Um grande abraço a vocês, foi um prazer inoxidável estar aqui com vocês. E até a próxima. Tchau, tchau.